Mateus 20, de 1 a 16. Diz assim o texto sagrado. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 da tarde, quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora. Mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, meu amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele? Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Deus ilumine, Senhor, que haja luz dentro da nossa capacidade cognitiva. Ajude-nos a usar o presente que o Senhor nos deu, que é a razão, para que a gente possa perceber as entrelinhas dessa parábola. O que o Senhor está querendo dizer, comparando essa situação com o reino dos céus? Abra nossa compreensão, Senhor, e nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e irmãs, estamos chegando aí, né? Um tempo final. E Lulu, tudo bem? Tem que cumprimentar o Lulu ali, viu, gente? Né? Estamos chegando no final, no último terço. É a Lulu lá em cima, viu, gente? Né, Lulu? Tá bonitinho demais. Estamos chegando no último trecho desse tempo que a gente chama de tempo comum. Todo dia, todo domingo do tempo comum, eu repito, no início da celebração, a gente tem o desafio de colocar em prática aquilo que a gente aprende. A gente tem o desafio de colocar em prática aquilo que a gente aprende. O que isso diz para nós? 2 coisas. A gente aprende, né? Tem aqui a educação. E a outra coisa qual é? A prática. A prática. Historicamente, quando nós olhamos as ações, de maneira muito especial das igrejas reformadas, elas têm uma ação muito enfática na educação, não é verdade? A gente tem escolas, né? Historicamente, a gente tem um monte de coisa muito legal, assim. Mas eu preciso desafiar para a prática, sabe? Para o dia a dia, para a nossa conduta, né? Para a nossa ética demonstrada nas nossas ações cotidianamente.
E está tudo bem quando a gente erra, viu, gente? Não dá para a gente ter aqui uma praxis opressora, né? Ou o ensino de uma praxis opressora. Sabe? Quando a gente se sente completamente oprimido. Sabe quando o pastor fala assim, se você não fizer isso, você vai para o inferno? Lembra disso? Graças a Deus, vocês nunca... Acho que é a primeira vez que vocês ouvem isso aqui no púlpito, nesses 11 anos que eu estou aqui com vocês, né? É isso? Porque isso é uma bobagem. A gente fala de um Deus gracioso, um Deus que é todo amoroso, um Deus que é misericordioso. Então, para com esse negócio, né, de inferno. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas nesse tempo, nesse último período, no tempo comum, eu preciso trazer essa parábola de volta. Porque Jesus propositalmente usa essa parábola para ensinar. E para ensinar alguma coisa que não podia ser dita tão claramente assim. Nas nossas versões e traduções, a gente tem algumas pequenas diferenças, né? São pequenas, não são muito grandes não, mas elas são significativas, sabe? É interessante quando a gente vê, né? Por exemplo, eu li agora o texto da NTLH, que traz uma clareza de horas, né? Bem cedo, né? 9 da manhã, né? Meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Normalmente, se a gente pega a revista atualizada, a gente não vai entender muito bem. Entende que foi lá durante o dia, algum momento do dia. Mas é interessante a gente ter esse momento aqui para a gente pensar. É interessante como que a NTLH também traz a questão do diálogo de um para com o outro, né? É muito interessante isso, sabe? Muito interessante. Então, é por isso, propositalmente, eu li a NTLH hoje. Né? E essa questão aí do finalzinho, né? Que assim, sempre muitos são chamados e poucos escolhidos, está lá na revista atualizada. Mas na revista atualizada, quando você tem uma versão que ela é honesta, ela está entre colchetes. O que isso significa? Que não se encontra esse texto nos principais manuscritos. Em algumas versões está lá, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Na que eu li não está. Percebe isso? Então tem algumas coisinhas que são importantes a gente observar na leitura do texto, né? Olha só, outra coisa interessante. É uma sintetização da mensagem do reino de Deus. Jesus está resumindo, querendo ensinar sem falar diretamente. Porque você pensa se Jesus ensinasse isso diretamente, o escândalo que seria isso para o judaísmo? E não interessa quanto tempo você tem de conhecimento de Deus. Os caras que andavam, gente, os fariseus de costas largas, com centenas de textos grudados na sua capa para mostrar para o outro que ele era superior ao outro. Em uma estrutura social hierárquica, religiosa hierárquica. E aí Jesus diz, isso não tem interesse nenhum. Não vale nada. Deus ama todas as pessoas. Inclusive, aí eu penso até que Jesus poderia dizer assim, né? Lembra lá, vocês vão me matar e quando vocês me matarem vai ter um ladrão lá do meu lado e aquele ladrão vai ter a mesma coisa que vocês. Vai receber igualzinho. A mesma coisa. É mais ou menos isso que Jesus está querendo ensinar sobre o reino de Deus. Sobre essa justiça que é completamente diferente da nossa. Porque vai hoje, com esse texto, na nossa justiça trabalhista. O que a nossa justiça trabalhista vai definir? Fala para mim. Isso aqui que Jesus... Não. Percebem a diferença da justiça? Como que é diferente? Como que é diferente isso? É outra coisa, é um outro olhar. Né? E Jesus usa propositalmente essas palavras para subverter a ordem. É isso que ele está fazendo. Ele está subvertendo uma ordem imposta, tradicional, histórica, justa para o seu tempo. É interessante que no capítulo 19, ele já subverte outras ordens. Ele fala de um matrimônio de forma diferente. Ele fala de uma criança de forma diferente, que era tratada praticamente como propriedade. Ele muda. Ele fala dos períodos da riqueza, ele já subverte a questão da relação com as riquezas. Né? Ele fala das perspectivas dos bens terrenais também. E aqui no capítulo 20 ele continua subvertendo ordens. Ele continua fazendo com que uma coisa fosse feita, ressignificação. Significar de outra forma. Olhar de outro ponto de vista. Pensar diferente. Raciocinar diferente. E é um desafio para nós. Não é desafio raciocinar diferente? Né? Ontem encontrei uma pessoa que trabalha com a justiça retributiva. Tem críticas e críticas e críticas com justiça retributiva por aí. Não sei se vocês conhecem, quero sugerir. Conheçam
uma ação do judiciário brasileiro que chama Justiça Retributiva, que é muito interessante, a gente precisa conhecer. Tá bom? Que o resumo, né, de uma forma muito superficial, eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, peço desculpas, inclusive, mas o pouco que eu vi é aonde você tem um opressor e um oprimido, que são colocados frente a frente, né? Quem foi oprimido, quem foi violentado, tem a primazia de fala, e tem toda ali uma organização, né, de conduta, de fala, para, de alguma forma, a pessoa que foi lesada fale do que aquilo fez com ela. O que aquela dor fez? E aí quem lesou e oprimiu, ouve. E depois o outro, automaticamente, quando alguém se abre, acontece naturalmente a abertura do outro. Então a justiça tenta minimizar muitas dores de muitas pessoas. É muito interessante, vale a pena conhecer um pouco sobre isso, né, e o que isso tem proporcionado na nossa sociedade. Mas aqui eu estou falando de uma outra justiça, de uma linguagem indireta, uma parábola que Jesus utiliza de uma coisa muito conhecida no dia a dia, né? Muito conhecida. E é importante a gente entender aqui que Jesus não está dizendo assim, o reino é assim, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está nos chamando para associações e correlações. Jesus, no início, diz: o reino de Deus é semelhante a... Está no texto anterior. Então eu não posso tratar esse texto como algo literal. Gente, é um conto, é um caso, é uma parábola, é uma história que Jesus está contando, que é semelhante, que mostra alguns aspectos do reino. E a gente precisa ser responsável com esse texto, tá bom? E olha que interessante. O problema todo do texto é quando o dia está indo embora. É o cair do dia no final do dia. Por que o problema do texto está aqui? Vocês imaginam, meus irmãos e minhas irmãs, se o dono da vinha, nessa história de Jesus, tivesse o que seria muito natural, né, chamar os primeiros trabalhadores que fossem contratados. Pensa nisso. Já parou para pensar nisso? E aí ele começa o pagamento do primeiro que chegou, do primeiro que foi contratado. O primeiro vai lá e recebe aquilo que foi acordado. Muito provavelmente aquele trabalhador não ia nem ficar sabendo o que aquele último trabalhador que tinha sido contratado às 5 horas, que trabalhou 1 hora durante o dia, recebera. Propositalmente, Jesus mexe em uma caixinha do ser humano complicada, que é a relação com o dinheiro. E causa um problema naqueles que trabalharam o dia todo, mesmo cumprindo o acordo, sendo justo. Eu combinei contigo uma moeda de prata por dia. Outro olhar muito importante, tá bom? Nós estamos falando de um valor que é muito pouco, tá, gente? Uma moeda de prata por dia garantia a subsistência de uma família no dia. Quando a gente olha a Organização das Nações Unidas, ela determina que para que uma pessoa não esteja numa linha de miséria, ela tem que ter no dia, no mínimo, $1,90. Só para a gente pensar o quanto que isso é irrisório, o quanto que isso é pouco. É mais ou menos o que aquele cara precisava para comer aquele dia, para viver, para ele não estar na miséria. Uma moeda de prata era muito pouco. Era muito pouco. Mas, olha que interessante. Jesus conta a história mantendo o que é muito pouco. Exatamente para dizer assim, você vai ter o que é necessário no dia. A sua necessidade que vai ser suprida. E olha que interessante, por que aquele trabalhador estava lá naquela praça o dia todo? Você imagina o desespero daquele trabalhador ficar o dia inteiro ali, sentado. Eu fico imaginando com o filho dentro de casa, precisando comer, e ele não fora contratado naquele dia. Ele vai chegar em casa sem o mínimo para dar comida para sua família naquele dia. E aí vem o dono da vinha e contrata aquele trabalhador pelo mesmo preço de quem trabalhou o dia inteiro e dá a ele o necessário para aquele dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sabe muito bem usar isso, né? Essa sociedade agrária, que ela praticamente existiu na Palestina
com agricultores de subsistência. Pouquíssimos donos de terra, pouquíssimos. Pouquíssimos. É para subsistência mesmo, né? Você tinha ali a questão de como a praça ela funcionava, a vinha, como a vinha era conhecida, né? Como era importante a questão do símbolo da vinha. Inclusive, a gente tem o profeta Isaías dizendo que Israel e Judá foram comparadas com a vinha em outros textos. Eu já trouxe um texto desse uma vez para vocês, né? E o ápice aqui é o acordo do pagamento, que foi cumprido. Que foi cumprido. O que a gente pode aprender disso aqui? De maneira muito, muito, muito objetiva, tá bom? Primeiro, que existe essa questão do desafio, né, da prática, que tem uma ordem um pouco diferente para nós agora. Por quê? Porque quando a gente pensa no reino de Deus, na concepção desse reino, tá? A prática da justiça é uma justiça radicalmente diferente para nós. As relações sociais são relações completamente diferentes, radicalmente diferentes, onde todas as pessoas recebem a mesma coisa. Tá bom? E aí, a gente tem também 3 aspectos que eu quero observar bem rapidinho para a gente finalizar desse texto. 3 coisas que eu aprendo aqui com um teólogo que é o William Barclay. O Barclay vai dizer que essas 3 coisas são importantíssimas para nós na observação desse texto. Ele vai falar sobre consolo, ele vai falar sobre compaixão infinita, ele vai falar sobre generosidade no reino de Deus. Primeiro, a questão do consolo é a certeza que não tem essa diferença no reino de Deus. Aquele cara que tem uma relação com Deus durante 70 anos, e aquela pessoa que começa uma relação com Deus 1 minuto antes de morrer, essas 2 pessoas elas vão receber a mesma coisa, o mesmo consolo, a mesma certeza de vida. Não tem diferença. Então não tem ninguém melhor que ninguém no reino. É um reino que não consegue acolher nenhum tipo de hierarquia. E isso faz com que a gente pense um monte de outras coisas, né? Dentro de uma sociedade tão segregada como a nossa, que todas as vezes eu preciso falar dessas segregações. Então é só para a gente entender esse aspecto igualitário, esse consolo igualitário. E isso é muito importante, faz com que a gente pense todas as nossas relações interpessoais, todas as nossas relações sociais. Tá bom? Não preciso nem entrar nelas, vocês sabem quais são. Não preciso entrar mesmo. Todos iguais, todas as pessoas iguais. Segunda questão da compaixão. Olha que coisa interessante, né? O proprietário, ele vai lá no fim do dia. O dia está acabando, 5 horas da tarde. 6 horas, todo mundo vai embora. Falta 1 hora para trabalhar. Está acabando, gente. É 1 hora só. O outro trabalhou, você pensa lá, né? Se ele foi às 9, tem mais ou menos a diferença de 3 em 3 horas. Vamos botar a cara que pegou 6. É 12 horas, gente. Vamos combinar? O segundo chegou a 9. Mas o primeiro deve ter chegado a 6. E aí, mesmo faltando 1 hora só, o proprietário vai lá na praça. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Será que tem mais alguém precisando de dignidade? Porque é isso que aquele cara queria fazer. Dar dignidade àquele trabalhador que ficou esperando e ninguém comprou. Ele queria que aquele cara fosse para casa para dar comida para a família dele. Que ele tivesse dignidade. Então, quando a gente observa essa compaixão, ela constrange a gente. Ela, para mim, é constrangedora. E ela muitas vezes constrange a minha relação com as pessoas quando as pessoas não querem ajuda na rua. Que tipo de ação a gente tem, né? Eu sei, irmãos e irmãs, mas eu preciso
refletir com vocês que tipo de ação a gente tem quando alguém pede ajuda para a gente. A gente precisa, pelo menos, dar a dignidade que é possível. Mesmo que você não tenha dinheiro. Às vezes você não tem a grana que o cara precisa ali para comer, ou para fazer alguma coisa, ou para tomar a cachaça dele. Mas, de repente, você tem algo que ele não tem. Que é dar a ele dignidade, que é olhar no olho dele. Que é perguntar o nome dele, por exemplo. Que é dar atenção para ele. Que é reconhecê-lo como ser humano. Que é perguntar se é só aquilo mesmo que ele precisa. De repente, isso é muito mais importante do que os R$2 que ele está te pedindo. Dignidade. Tem muitas maneiras dela se manifestar. E por último, e aí a gente caminha para o final, é essa generosidade divina que ela é, meu Deus, pródiga, né? Excessiva demais, sabe? Olha que interessante. Nem todo mundo faz a mesma coisa, né? Trabalhos diferentes, tempos diferentes, momentos diferentes, mas o pagamento é o mesmo. Lembro de Davi que usei isso no conselho, né? Quando estava no conselho, ele falava que o salário é o mesmo. Estando na junta diaconal, estando sentado aqui no banco, estando no conselho como presbítero, o salário é o mesmo. E Davi tem razão, o salário é o mesmo. Por que a gente está em lugares diferentes? Por causa dos dons, por causa da vocação. A gente tem, sabe, quando a gente ouve, eu me entendo naquele lugar. Por falar nisso, estou precisando de um monte de gente que se entende em alguns lugares. A comunidade está precisando de ajuda, viu, gente? E o salário é o mesmo. Tá bom? Tem gente precisando ali para projeção, para ajudar a gente no som. Um monte de coisa para fazer aí. Quem quiser, por favor, ajuda a gente. Coral, né? Departamento infantil, lá divisão de educação cristã infantil, um monte de coisa aí. E o salário é o mesmo. Tá bom? Então, quando a gente percebe, né, essa lógica invertida, que não tem absolutamente nada de meritocracia. Para do papo que alguém merece mais do outro. Aqui eu acabo com essa meritocracia. A meritocracia, ela se dilui diante desse texto, né? E coloca para nós uma outra pergunta. Por que eu tenho os privilégios que tenho? Né? Onde eu nasci? Que tipo de ajuda eu recebi? Né? Que cor que era a minha pele? Eu preciso ter consciência desses privilégios, viu, gente? Para lutar com gente que tem uma dificuldade maior que eu. Porque não nasceu onde eu nasci, porque não tem a cor da pele que alguns têm, e que a gente tem uma sociedade que é racista. Eu sei que é isso, meus filhos são pretos. Pergunta para qualquer irmão ou irmã com pele com um pouquinho mais de melanina para você do que o irmão e a irmã passa para ter dignidade, para buscar um lugar de trabalho. Né? Então a gente precisa entender que aqui não tem nada disso mais, nenhum tipo de diferença, não tem mais. Aqui, se você estudou mais, meu irmão, graças a Deus você teve oportunidades e privilégios que muita gente não teve, porque tinha que trabalhar para comer o pão dele, para ganhar lá o $1,90 dele para ele ter pão por dia, para não estar debaixo da linha da miséria. E tem muita gente que trabalha e continua na linha da miséria. E tem muito trabalho ainda que análogo à escravidão no nosso país. Infelizmente, com muita tristeza. Com muita tristeza. Com muita tristeza. Então, eu concluo o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, né? Não dá para a gente apoiar um mundo onde a gente tem pessoas que não conseguem sequer o mínimo para ter dignidade. Se eu tenho uma sociedade e tem gente que não consegue o mínimo para ter dignidade, eu não consigo apoiar esse tipo de sociedade. Eu preciso repensar a sociedade que a gente está construindo. E a sociedade precisa ser uma sociedade de bem para todas as pessoas. Tá bom? Segundo, também não é justo, né, a gente rebaixar uma pessoa diante daquilo que é indispensável, não dando à pessoa o que é indispensável, não proporcionando oportunidades. Então, se a gente tem privilégios e oportunidades, o Calvino chama a gente de vigário de Cristo.
Se você se considera alguém privilegiado, se você tem oportunidade que algumas outras pessoas não têm, você, para Calvino, é vigário em Cristo. Você precisa partilhar. O segredo é na partilha. Partilhar não só o que você tem, viu, gente? Mas partilhar oportunidades também. Partilhar, proporcionar oportunidades, né? Entende como? Né? Eu me lembro, por exemplo, que o ensino médio do meu filho, do Mateus, foi bancado por um presbítero da minha antiga igreja, porque ele queria fazer um curso que eu não tinha condição de pagar. Ele conseguiu bolsa no Sebrae, 50% na época, mas os outros 50% não cabiam no meu orçamento. E um presbítero amigo meu disse: eu pago a educação do seu filho. É isso, estou falando disso. E proporcionar oportunidade para quem não tem. Entende hoje? E eu preciso ser grato. E se o meu filho hoje é um médico veterinário, precisa acompanhar a formação dele toda, né? É porque a oportunidade que ele não tinha como adolescente preto, ele teve. Um engenheiro branco pagou para ele. Compreende isso? Isso é muito importante. Muito importante a gente pensar nisso. E aqui eu finalizo dizendo assim: a gente precisa entender que a vida é um presente, é dádiva, e ela tem que ser vivida com dignidade para todas as pessoas. Por isso que Deus dá a todo mundo a mesma coisa. Ninguém vai estar mais pertinho não, viu, gente? Não tem área VIP não. Tá bom? Área VIP é bom para um show, né? Eu sou doido, maravilhoso. Mas no reino não. Tá bom? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe no nome de Jesus. Podemos ficar de pé? Pode ser? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito, seja sobre a sua vida, minha irmã, seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre cada família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé, sobre a nossa cidade, sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Amém.